A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Eu quero, esta manhã, já pedir licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, e mais uma vez a gente aí meditar na palavra de Deus, ver o que é que Deus tem a nos falar neste dia, nesta quarta-feira. Eu fiquei aí alguns dias sem fazer a live, o trabalho do Senhor, né? Fiquei no sábado, no domingo, na segunda e na terça, sem fazer os trabalhos para a obra de Deus. Mas a gente está voltando, né? Hoje, nesta quarta-feira, e a gente vai aqui meditar numa porção da palavra de Deus, o que Deus tem para nossas vidas, o que Deus vai falar ao nosso coração através da sua palavra no dia de hoje. Aleluia. Deus é bom. Nós tivemos aí um domingo abençoado na presença de Deus, uma semana abençoada, um mês de setembro abençoado, e creio que Deus vai abençoar este mês de outubro, né? Que já começou, e creio que já está abençoando na vida de muita gente. Louvado seja Deus. A gente só tem que estar na presença de Deus, orando, pedindo a misericórdia, pedindo para Deus tomar a frente da nossa vida. Aleluia. Então, desde já, vamos falar, né, daquilo que Deus tem para nos dizer, para nos comunicar ao nosso coração, para que a gente possa procurar colocar em prática nas nossas vidas. Mas antes, como eu sempre digo, vamos orar a Deus, vamos pedir a direção de Deus para as nossas vidas. Soberano Deus e Pai eterno, maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença e desde já pedimos a Tua orientação, a Tua iluminação, naquilo que iremos, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, comunicar à Tua igreja ou comunicar a esta pessoa, meu Deus, da Tua palavra. Deus, usa a minha vida apesar de mim. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Nos abençoa com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Pois a Tua palavra, Senhor, ela é santa, aleluia. A Tua palavra, ela transforma a nossa mente, ela renova a nossa mente. A Tua palavra nos liberta, a Tua palavra, Pai, ela nos dá vida, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, meus queridos, amém? Louvado seja Deus. Deus é bom, apesar das lutas, das adversidades que muitas das vezes nós nos deparamos no dia a dia, no nosso cotidiano, mas Deus é bom. Aleluia. Só o fato de Ele nos dar a oportunidade de acordarmos e de mais uma vez estarmos aos seus pés pedindo misericórdia, pedindo perdão, para tentar chegar ao céu, já é uma grande vitória para a gente estar aqui na presença de Deus. Aleluia. Bom, meus queridos, e eu venho falar da presença de Deus na nossa vida, na vida do ser humano. A importância de Deus estar conosco neste mundo, aleluia, a qual hoje nós vivemos um mundo tão conturbado. Eu sempre friso isso. Nós estamos vivendo um período conturbado, um período de violência, onde o amor tem se esfriado, e Paulo vai falar sobre isso, né? Paulo fala, e quando se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aleluia. Até mesmo daqueles que estão fora dentro da congregação, daqueles que fazem parte ali, que já conhece o Senhor, né? Então o amor tem se esfriado. As pessoas não são mais
Muitas não são mais como era antes. Tinha aquele amor, aquele afeto pelo seu semelhante, né? A gente vê o homem, a violência, a pessoa mata a outra. Eu sempre frisei isso em outras lives, como se estivesse tirando a vida de um passarinho. A vida do ser humano não tem valor. Tira-se a vida do seu semelhante por um celular, por um tênis, por uma camisa, por coisas tão supérfluas, por uma palavra mal compreendida, por um desafeto amoroso. Tira-se a vida porque a mulher às vezes não quer mais ficar com aquele homem, e aí o camarada se acha no direito de tirar a vida da mulher que ele diz que ama, e vice-versa, né? Da mesma forma, a pessoa, a mulher, tira a vida do seu companheiro por conta de quê, irmão? Do ciúme, né? Por conta que as pessoas não suportam, né? A rejeição, e elas não querem ver a felicidade do outro. Em vez de partir para outra, não. Vai desgraçar mais a própria vida e tirar a vida do outro e desgraçar ambas as famílias, né? Isso é o que tem acontecido. A gente vê aí uma juventude totalmente perdida nas drogas, vivendo na prostituição, no álcool. Pessoas que não se dão valor, não se amam, né? E aí se vendem, se estão aí vivendo uma vida totalmente fora dos padrões, dos moldes da palavra de Deus. Pessoas totalmente destituídas, como diz a palavra, da glória de Deus. Porque a falta da presença de Deus, meus queridos, começou lá no Gênesis. Quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. A palavra de Deus diz que eles foram destituídos da glória de Deus, porque eles desobedeceram. Deus coloca este casal no jardim, dar a eles a oportunidade de estarem ali, guardando, cultivando aquele jardim, e Deus somente dá uma ordem para ele: olha, vocês podem comer de toda a árvore que está no jardim, menos da árvore que está no meio dela, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Delas vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Uma morte espiritual. E aí o homem desobedece a Deus, e ele morre espiritualmente. Deus expulsa aquele casal do jardim, porque eles não poderiam permanecer ali, porque ali havia a árvore da vida, e se eles comessem da árvore da vida, eles iam viver eternamente na iniquidade, no pecado. Então Deus expulsa. E aquele casal ali então é destituído da glória, da presença de Deus. E a humanidade tem sofrido com isso até os dias de hoje. Mas Deus é bom. Deus é bom porque Ele enviou o seu Filho Jesus, para que através de Jesus Cristo, o homem viesse a ter novamente uma reconciliação com Deus, voltar ao convívio com seu Criador. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o homem sem Deus, ele está aí perdido, desorientado, vivendo nas trevas, vivendo uma vida vazia, triste, caótica. Pode até ter conquistas materiais, mas há um vazio no coração do homem, que as conquistas materiais, essas conquistas pessoais, não vão preencher, não vão tomar o lugar de Deus na vida do ser humano. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Bom, meus queridos, e o texto base que eu vou trazer, nós temos esse texto base ali de Gênesis, mas o texto que eu quero falar sobre essa presença de Deus
está aqui na Torá, né? Alguns conhecem como Antigo Testamento, Torá. Está no livro de Êxodo, capítulo 33, o verso 12 ao 15. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a que has de enviar comigo. Tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Disse, pois, e irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Louvado seja Deus. Então a gente tem esta porção da palavra de Deus, aonde Deus, neste capítulo 33, verso 12, até onde eu li, Deus ele ordena, né, que Moisés sai ali, desça ao monte, sai do monte Sinai. Mas vamos contextualizar isso aqui, né? A palavra de Deus, ela vai nos relatar no capítulo 24, no verso 12, que Deus, do livro de Êxodo, que Deus manda Moisés subir ao monte, para que ali Deus venha instruí-lo a respeito das coisas que ele tem que fazer. E Deus também vai dar a Moisés as 10 tábuas, ou seja, o decágono, para ele, através do decágono, instruir o povo na lei do Senhor. E Moisés fica ali no monte 40 dias e 40 noites, na presença de Deus, ouvindo as instruções do Senhor. Mas aí a gente vai, no decorrer deste livro, o povo ele vai se cansar de esperar Moisés. Ele vai dizer que Moisés está demorando. Vai dizer que Moisés não está demorando demais, e o povo então cansado pede que Arão faça um bezerro de ouro para que vá diante deste povo. Arão, pressionado pelo povo, ele então pede os pingentes, as joias desse povo e faz um bezerro, funde um bezerro de ouro. E este povo ali começa a festejar, começa a fazer o que não presta diante de Deus, se rebela contra Deus. Arão não teve um pulso firme contra o povo, pelo contrário, ele se deixou convencer, ficou com medo, talvez, e faz então este bezerro de ouro, onde o povo começa a adorar. Então, Deus manda Moisés descer do monte, e aí, Moisés, ao descer do monte,
começa a ouvir ele, Josué e alguns que tinham ido, mas somente Moisés ficou. Essas pessoas ficaram ao pé do monte, somente Moisés subiu à presença de Deus. E aí na descida houve o barulho lá de festejo, de adoração, de coisas que não agradavam a Deus. E Moisés então quebra aquelas tábuas, os decágonos. Houve então a morte ali dos idólatras, E Moisés agora ele tem que voltar novamente ao monte para refazer as tábuas. Mas veja bem, Moisés ele disse a presença, no verso 15, então ele disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés reconhecia a importância da presença de Deus. Moisés reconhecia que não poderia fazer nada sem Deus, que não poderia lutar, guerrear contra os outros povos. Moisés reconhecia que não podia instruir o povo sem a presença de Deus. Aleluia. E muitas das vezes, meu amigo, nós tomamos decisão sem antes consultarmos a Deus. Muitos estão na igreja, mas não têm mais, ou não sentem mais a presença de Deus. Estão ali apenas cumprindo uma liturgia. Vão à igreja e retornam para os seus lares da mesma forma, vazios, sem a presença de Deus. Voltam vazio porque não vão com o espírito de adorador. Voltam vazio porque não vão buscar a Deus verdadeiramente. E essas pessoas não se importam se Deus vai estar presente na vida delas ou não. Muitas das vezes tomam decisões de si mesma, não se importam mais em consultar a Deus, em pedir orientação a Deus. Mas Moisés aqui, ele preza pela presença de Deus. Ele valoriza a presença de Deus. Será que nós temos dado importância à presença de Deus na nossa vida? Será que nós temos valorizado a presença de Deus na nossa vida? Será que nós convidamos a Deus para estar conosco naquilo que nós empreendemos fazer, numa negociação, numa visita que vamos fazer a uma pessoa doente? Ou será que nós vamos sem a presença de Deus, sem convidar a Deus para ir conosco? Porque muitas das vezes nós achamos que somos autossuficientes, que podemos resolver qualquer coisa com a nossa intelectualidade, com o nosso conhecimento, com a força do nosso braço. Mas Moisés não. Ele percebeu que sem Deus, sem a presença de Deus, ele não poderia fazer nada. Sem a presença de Deus, ele não tinha como orientar aquele povo. Sem a presença de Deus, ele ficaria perdido, sem reação, em meio
as murmurações do povo, as queixas. Afinal de contas, este povo era um povo murmurador, era um povo que muitas das vezes, se faltava água, estava reclamando, se faltava alimento, estava reclamando. Era um povo melindroso, que reclamava de tudo, que não sabia suportar as adversidades da vida. E nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, meu querido, para podermos suportar as adversidades da vida. As coisas que há de vir, o sofrimento, a doença, os momentos de problemas financeiros, as tristezas que muitas das vezes nos assola. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida diária, cotidiana, em tudo aquilo que nós empreendemos fazer, realizar em nossas vidas. Nós precisamos da presença de Deus para orientar os nossos filhos. Nós precisamos da presença de Deus para tomar decisões em coisas complexas, em coisas simples. Porque sem a presença de Deus, nós não sabemos o que pode acontecer. Sem a presença de Deus não há instrução, não há livramento. Sem a presença de Deus, nós somos pessoas vulneráveis a este mundo violento, a este mundo bárbaro. Sem a presença de Deus, nós somos pessoas fadadas ao fracasso. E Moisés sabia disso, que sem a presença de Deus ele estava fadado ao fracasso. Haja vista que lá quando Deus chama ele de forma humilde e sincera, ele diz que era um homem que não tinha condições de falar, de se expressar, apesar de ele ter todo o conhecimento, de ser educado nas ciências do egípcio. Ele reconheceu que era incapaz de realizar aqueles feitos sem Deus. E então, de primeiro momento, ele recusa. Então, sem a presença de Deus, meus queridos, nós ficamos com as mãos amarradas. Nós não sabemos qual a direção tomar na nossa vida. Assim é o homem sem Deus. Ele está vagando pelo mundo, sem direção, sem propósito, sem um objetivo, sem um foco. E Moisés não queria estar assim. Ele queria a presença de Deus. E nós precisamos desta presença. É por isso que nós temos que estar todo dia orando. É por isso que nós temos que estar todo dia meditando na palavra de Deus. É por isso que nós devemos estar todo dia nos humilhando a Deus, pedindo a sua presença, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas faltas que cometemos de forma consciente e inconsciente contra Deus. Nós não podemos viver sem a presença de Deus no mundo a qual estamos vivendo hoje. Precisamos da presença de Deus para instruir a nossos filhos, a nossa parentela, aos nossos amigos, aqueles que estão à nossa volta. Precisamos da presença de Deus para dirigir nossas vidas, para que nós não tenhamos que tomar decisões erradas. Sem a presença de Deus, estamos vazios. Aleluia. Precisamos da presença de Deus. Veja o que diz o Salmo 16. Aleluia. 16:11. Glória a Deus.
Salmo 16, 11. Faz-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Ou seja, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós conseguimos enxergar o caminho da vida. Porque Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ou seja, Jesus é quem vai nos levar à presença do Pai. E sem essa presença de Jesus na nossa vida, nós não poderemos chegar a Deus. Ele é quem nos enche de alegria. A presença de Deus nos dá alegria. Aleluia. Esta presença gloriosa, meu amigo, que nós temos que ter, para que tenhamos um espírito alegre, mesmo nos momentos de tristeza, mesmo no momento de dificuldade. A presença de Deus nos ajuda a superar essas dificuldades, a ter ânimo. A presença de Deus nos dá força. Aleluia. Jesus, ao morrer, ele ressuscita. Aleluia. E quando ele ressuscita, algumas pessoas ali, os discípulos, não queriam deixar Jesus ir. Mas em Mateus 28, 20, vamos ver o que Jesus vai falar. Mateus 28, 20. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 28, 20. Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus vai falar sobre a grande comissão, da importância de ir e fazer discípulos. E aí no versículo 20 ele disse todas aquelas coisas, e ele vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus faz essa promessa aos discípulos de que estaria com ele até a consumação dos séculos. Ou seja, os discípulos não poderiam fazer a obra de Deus sem a presença de Jesus. E aí a gente vai ver ali em João 15, 26, quando Jesus ele promete enviar o Consolador. Ele disse: se eu não for, o Consolador não vem para vocês. É necessário que eu vá, mas vocês não vão ficar sem a minha presença. Vocês não vão ficar sem alguém para orientar vocês. Vocês estarão ali cheios do Consolador. Veja o que ele vai falar em João 15, 26. João 15, 26. E ele diz assim: mas quando eu vier, o Consolador que eu da parte do Pai os enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aleluia.
Então, Jesus sobe, mas ele envia o Consolador para os discípulos, para que eles não ficassem sem a presença de Deus. Sem a presença, porque sem a presença de Deus, meus queridos, nós não temos condições nenhuma de realizar a obra de Deus, de fazer o ID do Senhor. Por isso se faz importante nós orarmos e pedirmos a presença de Deus nas nossas vidas. O que é necessário nos dias de hoje é a busca incessante pelo Espírito Santo da verdade, porque a igreja está perdendo o foco, a visão do real objetivo da sua existência na terra, que é anunciar o evangelho da salvação. Aleluia. Este é o objetivo da igreja, é anunciar o evangelho. Mas nós não podemos anunciar o evangelho sem que nós tenhamos o Espírito de Deus na nossa vida, sem que nós não tenhamos a presença de Deus. Nós precisamos desta presença em nossas vidas, para que possamos ter a autoridade para anunciar, aleluia, o evangelho de salvação e ganharmos almas para o reino de Deus. Por isso nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. E essa presença ela tem que ser cultivada dia após dia. Nós temos que cada dia após dia buscar mais e mais e mais e mais e mais e mais da presença de Deus, para que possamos vencer o mundo, vencer o pecado que tanto nos rodeia e vencer a nós mesmos, esta matéria, fazer com que morra o velho homem a cada dia, esta velha natureza que muitas das vezes nos impulsiona com comportamentos inadequados fora da presença de Deus. Aleluia. E esta promessa ela se cumpre. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Deus envia o Espírito Santo aos apóstolos. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que eles estavam reunidos no cenáculo. Louvado seja Deus. E eles estavam ali sentados, reunidos. E de repente veio um vento impetuoso e encheu todo aquele ambiente, de maneira que todos eles começaram a falar em línguas repartidas como de fogo. Eles começaram a falar nas línguas dos povos que estavam ali. E é isso que Deus quer fazer nos dias de hoje. Ele quer encher a igreja dele, do Espírito Santo da verdade, com poder e autoridade, para que nós venhamos a avançar e pregar o evangelho da salvação com autoridade e com poder. Aleluia! Para que as pessoas vejam em nós essa transformação, essa mudança, em nome de Jesus. Porque a presença de Deus nas nossas vidas, meu querido, ela traz mudança. Não apenas mudança exterior, não, mas ela traz uma mudança interior dentro de nós. A presença de Deus vai nos transformar, vai nos moldar em pessoas melhores, em pessoas de Deus, em homens de Deus. Não ser conhecido pelo nome, mas ser conhecido. Ali vai o servo do Senhor. É isso que as pessoas têm que dizer. É isso que as pessoas têm que reconhecer. Tem que nos reconhecer como servo de Deus. E por isso que nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos fazer nada nesta terra sem a presença de Deus. É necessário nós buscarmos a Deus para cumprir o ID do Senhor. Aleluia. Para suportar as adversidades da vida. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi o que Jesus disse. Mas sem a presença dele, meu querido, nós estamos fadados a fracassar. Nós estamos fadados a viver uma vida melancólica, derrotada. É por isso que nós temos que estar orando todo dia.
É por isso que nós temos que buscar essa presença todo dia, para suportar as adversidades, as coisas que irão vir. Aleluia. Louvado seja Deus. As coisas estão difíceis e elas vão se intensificar mais e mais. E se nós não buscarmos a presença de Deus, o Espírito da verdade para nos fortalecer, então o inimigo ele vai tomar espaço. O inimigo ele vai ganhar território. Se nós não nos enchermos da presença de Deus para ganhar almas para o reino de Deus, para avançar o reino de Deus nesta terra, o inimigo vai ganhar território. Por isso nós devemos nos encher do Espírito Santo. E através desse enchimento do Espírito Santo em nossas vidas, nos moldando, nos transformando, através da palavra, através da oração, as pessoas vão ver algo diferente em nós. Nós não vamos ganhar as pessoas para Jesus xingando elas, ofendendo. Não, nós só vamos ganhar as pessoas para Cristo quando elas verem a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Por isso nessa manhã eu quero te convidar, onde você estar aí, a fazer uma oração, a pedir a Deus a presença dele na sua vida, a pedir a Deus o derramado Espírito Santo na sua vida. Aleluia. E eu te convido em nome de Jesus Cristo a buscar a Deus nesta manhã comigo. Amém? Louvado seja Deus. É só com a presença de Deus que nós vamos vencer o mal que está neste mundo. Não tem outra maneira de nós vencermos o maligno, somente com a presença de Deus. Por isso eu te convido, meu amigo, sentado, em pé, de joelho, onde você estiver, a clamar nesta manhã pela presença de Deus. Aleluia. Soberano Deus e Pai, eis-nos aqui nesta manhã na tua presença, Senhor. Não para glorificar a nós mesmos, porque nós não somos dignos de glória, mas para exaltar aquele que já é glorificado, aquele que já tem a sua glória sobre toda a terra, aquele que tem um nome que está acima de todo nome, aquele que é santo, que é maravilhoso. Alabassurianta, alabai. Deus vai de encontro a cada vida nesta manhã agora. Este irmão, esta irmã que porventura esteja frio, porventura tenha caído, levanta, Senhor, em nome de Jesus, perdoa os pecados de cada um de nós, ó Pai, e faz a tua obra. Toma nossas vidas em tuas mãos, nos renova, nos vivifica, nos santifica, nos faz, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos, para que possamos ganhar almas para o teu reino, para que possamos implantar o teu reino, Pai, no mundo caótico, no mundo caído, em nome de Jesus. Que a tua luz resplandeça em nossa face, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada pessoa que irá ouvir esta mensagem para a glória do nome do Senhor Jesus. Coloca no coração desta pessoa o desejo de orar todos os dias, meu Deus, buscando a tua santa presença, porque é com a tua presença, Deus, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus e aleluia, meus queridos. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, nos ajude aí a levar a palavra de Deus, tá certo? Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Que Deus lhe proteja e lhe guarde de todo o mal. Que a luz do Senhor resplandeça na sua vida, no seu lar, aonde você estiver, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia.